Fala galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos aprender a operar na prática aqui na Binance Futures, beleza? Galera, estamos então nessa plataforma, né? Já vimos aqui em USDT contratos perpétuos, né? Aqui na Binance Futures e já estamos habilitados a fazer os nossos traders. Já aprendemos na aula passada como fazer isso. Você vai encontrar nessa tela um gráfico original, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu gosto de utilizar aqui, como a gente vai operar num curto prazo, colocar um gráfico de 1 hora, né? Você pode colocar aí de 15 minutos, dependendo, se você quiser, de 4 horas, mas eu acho interessante a gente colocar no gráfico de 1 hora para a gente analisar, beleza? Então vou colocar aqui o gráfico de 1 hora. Aqui você pode escolher o Trading View, porque ele te dá algumas ferramentas ali, como traçar suporte e tudo mais. Então te ajuda a decidir melhor seus pontos de entrada e de saída, fazer uma previsão aí de quanto você poderia ter de lucro. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui no canto esquerdo é que nem na negociação spot, é escolher a moeda que você quer. Então sempre vai ficar assim BTC USDT perpétuo, e aqui você pode selecionar outras moedas também, né? Mas vou colocar BNB ou qualquer outra moeda que você quiser, tá? Você pode colocar qualquer outra moeda que você quiser apostar aí, tá bom? Eu, no caso, vou estar utilizando o próprio Bitcoin, tá? Eu vou deixar o Bitcoin aqui mesmo, só para a gente estar aprendendo. Bom, nesse canto direito aqui, aparece uma coisa bem importante que a gente tem que analisar aqui. Esses 10 vezes aqui, pessoal, vai ser a sua alavancagem. Então, se você está operando com uma banca de $100, por exemplo, isso vai definir. Se você colocar 100 vezes, você vai estar operando com uma banca de basicamente $10.000. Então, se você colocar uma banca aqui, por exemplo, de 10 vezes, você vai estar tendo uma banca de $1.000, entendeu? Quais são os riscos e benefícios, né? Se você pensou em, de repente, então, poxa, então eu vou botar a alavancagem máxima, né? Qual o problema de você fazer isso? Bom, a gente tem que entender aquele preço de liquidação, que é o preço que vai ser aniquilado caso essa operação venha a ser encerrada. Então, o que você precisa pensar? Quando é que você perde uma operação normal? Que você perde tudo, que você é liquidado se cair 100%. Senão, você não perdeu tudo. Você fica ali com alguma coisa ainda, né? Então, o que acontece aqui? Se você colocar a alavancagem 10 vezes, pensa nesses 100%. Precisa cair 100% para você perder tudo. Você divide isso por 10, né? Então, no caso, quando cair 10%, você perde tudo. Exemplo, eu entrei numa operação de compra, apostei na alta do mercado. Se ele cair para baixo 10%, eu sou aniquilado. Se eu entro numa operação vendida, ou seja, apostando na alta do mercado, ele sobe 10%, encerra a operação e eu perco tudo aí que eu coloquei em operação. Então é por isso que a gente tem que ficar ligado. Então quanto maior a alavancagem, maior o risco. Exemplo, coloquei aqui em 20%. 20 vezes, por exemplo, né? Se tiver uma variação de 5% na moeda que eu estou negociando, cara, eu vou ser liquidado, mesma coisa. Para cima, postei na alta da moeda, ela caiu 5%, eu sou liquidado. Apostei aí basicamente na venda, né? Aqui na queda da moeda. Se ela subisse, por exemplo, eu sou liquidado. Então, se você colocar 100 vezes, cara, aqui basicamente você vai dar um intervalo de 1%. Então, se a moeda cair 1%, no caso de uma operação de compra, eu vou ser liquidado. E se ela subir 1%, no caso de uma operação de venda, você é liquidado. Então, aqui o risco é muito maior. Mas, ao mesmo tempo que o risco é muito maior, se ela subir apenas 1%, você ganha 100% de lucro. Ou seja, se você colocou $100 e ela subir 1%, você ganha, no caso, $100 sobre 1%, né? Então, tem um risco muito maior. Mas o resultado aí é muito maior, né? Então, tem que ter cuidado com isso. E outra coisa também, cara, se você colocar aqui e ela sobe 10%, você ganha $1.000 nessa operação. Só que se cair para o lado oposto do que você apostou, 1% você também já é liquidado. Então ela te dá a oportunidade de ganhar bem mais nessa questão, mas também dá bastante risco. Então eu acho ideal você começar com 10%. Se você já tem um apetite menor ao risco, pode começar com menos, com 2, com 3, para você ir aprendendo, pessoal. Porque aí sim a chance de ser liquidada é muito menor, né? A chance de você ser liquidado é muito menor. É bem pequena mesmo. Por exemplo, 2, se você colocar aqui a alavancagem de 2, o ativo tem que cair 50% para você perder essa operação, basicamente, tá? Então é isso que você tem que levar em consideração. Uma banca aqui de 10% ou de 10 vezes, né, alavancagem de 10 vezes, você estará operando com $100, você vai estar operando com $1.000 praticamente. Então, se subir 10%,
e um dia você botou 100% de lucro, né? Então é basicamente isso. Então, assim, nos dias que o mercado estiver mais favorável para a tendência de alta, você vai entrar numa compra, numa long, né? E quando tiver numa tendência de venda de baixa, você entra numa short. Basicamente é assim que a gente trabalha. Então vamos lá. Como é que você faz uma ordem na prática? Você tem que colocar o preço de mercado, ou seja, o preço que está agora, o limite, né? Então, por exemplo, assim, o que fazer aqui? Eu quero entrar aqui, né, nesse valor aqui. Eu vou colocar num valor aproximado para poder bater rápido. E eu quero iniciar uma operação de venda. Então, né, eu coloco aqui em USDT e aqui tá vendo aqui que tem um TP e um SL. Isso aqui é bem importante, é o Take Profit e um Stop Loss, que é basicamente a operação que você dá se ela atingir tal valor. Eu quero botar o lucro no bolso, né? E se ele digitar o valor, eu quero que liquide essa operação, porque eu não quero perder tudo que eu tenho aqui. Então você seleciona isso aqui ao realizar o seu lucro, por exemplo. Então é importante você calcular as suas entradas. Então eu vou colocar aqui esse valor, porque fica mais fácil da gente calcular. No telefone tem a opção de porcentagem, né? Então fica ainda mais fácil de você definir aqui no computador. Para você fazer essas operações no telefone, você tem que fazer esse cálculo. Vamos dar um exemplo então. Quando o Bitcoin bater 20 mil, eu quero iniciar uma operação aqui de venda. Então olha só, realizar o lucro, beleza? Então quando é que eu vou realizar o lucro? Eu vou puxar aqui a calculadora para a gente fazer o cálculo juntos, tá? Então, por exemplo, se ele bater 19 mil, por quê? Porque é 20 mil, né? Então, menos 5% é 1.000, que dá 19 mil. Como está alavancado em 10 vezes, 5% dá 50. Então, cara, se ele atingir 19 mil dólares, eu vou colocar aí 50% de lucro no bolso, né? Então, se eu estivesse operando aqui uma banca de 100 dólares, eu ganharia 50 dólares nessa brincadeira. E aqui em stop perda, né? O quanto eu estou disposto a perder? Eu acho legal você colocar um stop loss de no máximo aí 30%. Então 30% é legal, tá? Olha só, 20 mil, né, no caso aqui, mais 3%. Ficaria 20.600, 3%. Porque é vezes 10 em alavancagem, ficaria esse valor, né? Beleza, já defini aqui meu stop loss. E se eu colocasse aqui para vender curto, né, apareceria aqui embaixo a minha operação, né, em ordens e aberto, tá? Como eu não tenho valor nenhum aqui, não vai aparecer. E aqui no valor, a operação só começaria se o Bitcoin tivesse no valor de 20 mil dólares, para daí sim, pessoal, começar a minha posição e ele começar a rodar. Então, quando atingisse 50% de lucro, ele venderia. E aqui no TPL, né, no TP, perdão, SL, meu Take Profit Stop Loss, ele já estaria configurado, mas se eu quisesse também eu poderia alterar novamente, tá bom? Bom, eu vou abrir agora aqui outra para vocês entenderem um pouquinho na prática também como funcionaria na opção de mercados. Então, olha só, o Bitcoin está variando aí mais ou menos em 18.700, 18.800, né? Eu vou colocar aqui a preço de mercado, tá? Vou selecionar tudo e colocar em comprar. Então, aqui no caso eu não marcaria stop loss, beleza? Então, o que aconteceria? Se essa ordem, né, eu tivesse emitido essa ordem viria aqui para baixo em posições, né, e eu estaria ganhando ou perdendo agora, tá? Eu poderia colocar um limite lá embaixo também, porém, como é somente uma simulação que eu estou fazendo aqui com vocês, não dá. Então, eu poderia ficar tranquilo, né, que eu poderia configurar o quanto eu posso perder nessa operação, tá bom? Enfim, isso só foi uma ideia, tá, pessoal? Para vocês conhecerem um pouco melhor sobre o mercado futuros. Não é para você se basear nos valores aqui, tá bom? É somente uma ideia, né? Mas como é que eu vendo? Como é que eu encerro uma operação? Logo aqui embaixo você clicaria na opção mercado, que seria o valor que está agora, entenderam? Se você tivesse mais de uma operação em andamento também, você clicaria logo aqui em fechar todas. Se você quer fechar essa operação, você pode fechar selecionando a opção mercado, que é o quanto está agora, né? Fechei uma operação, basicamente o valor voltaria para lá, tá bom? Então é isso, galera. É sempre bom depois vocês estarem avaliando, assistindo vídeos de pessoas fazendo isso na prática também, para vocês irem agregando conhecimento, porque é um mercado, né, de bom alto risco, né, de bem alto risco, porém que pode lhe dar bastante retorno, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço, pessoal!